Quero compartilhar com você uma história que todo mundo já conhece, mas contém muitas verdades e aquilo que Deus quer falar com a gente está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. Está escrito assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é bom em todo tempo. Obrigado por essa noite, pelas pessoas que estão aqui, Pai. Pai, vivifica essa palavra nessa noite, que ela possa achar guarida em nossos corações, e que ela venha no seu devido tempo dar os seus frutos, Senhor, e que comece hoje, porque só sua palavra pode transformar o homem de dentro para fora, Senhor. Pai, que essa atmosfera possa envolver cada pessoa que está aqui, que o teu Espírito fale ao coração de cada um. É isso que eu te peço nessa noite e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. É uma parábola que todo mundo conhece. Todo mundo conhece essa parábola do filho pródigo. É uma palavra interessante, mas eu queria enfatizar com você alguns versículos antes, porque antes de Jesus dar continuidade a essa parábola, a Bíblia diz que ele conta a primeira palavra, a parábola das 100 ovelhas, e logo a seguir, Jesus conta a parábola das 10 dracmas. Continuando, ele fala a parábola do filho pródigo. Mas uma coisa me chama muita atenção entre essas 3 parábolas que ele conta, porque as 3 existem percas. A primeira parábola, a Bíblia diz que Jesus fala de que eram 100 ovelhas, e uma delas se perde, uma delas não volta para o aprisco. E a Bíblia diz que esse pastor, ele vai a procurar essa ovelha, e a encontrando, pega ela, volta com ela para o aprisco, chama seus amigos e dão uma festa. E eles se alegram porque ele achou a ovelha dele. Agora, a segunda parábola, a Bíblia diz que uma mulher tinha 10 dracmas e ela perde uma. Aí ela vai, acende uma candeia e procura, vai à casa e ele procurando, e acaba achando a sua dracma. Ela acha, convida as suas amigas, dão uma festa e se alegram porque ela achou a sua dracma. Agora, essa terceira palavra que Jesus conta a seguir é de um filho pródigo, mas a Bíblia diz que são 2 pessoas, que eram 2 filhos que tinham. Um sai e o outro fica dentro de casa. Mas a Bíblia diz que o mais novo se perde. Entendem que essas parábolas têm entre si a perca? A primeira perca é 1%. A segunda perca é 10%, porque era 10 dracmas, ela perde uma. Mas a terceira perca é média de 50%, porque um vai embora. Só que quando você vai ver a afinco da Bíblia, o outro também estava desviado dentro de casa. Só que fala de perca, e ninguém gosta de falar de perca. Alguém gosta de perder alguma coisa? Né? A gente não foi feito para perder, a gente não gosta de perder. Se você não gosta de perder entes queridos, você não gosta de investir o seu dinheiro em lugares errados para não poder perder. Quando você está na televisão vendo um jogo, você quer que seu time ganhe, você não quer que seu time perde. Infelizmente, o meu tem só perdido ultimamente.
só passando raiva. Mas você não quer perder. O ser humano não foi programado para perder. Quando você perde, você fica entristecido, você chora. Às vezes você fica com raiva, você quer descontar em alguém. Mas o que eu acho mais interessante nessas 3 parábolas, e eu vou entrar no do filho pródigo, é que em todas elas, aquilo que se perdeu, a pessoa achou. Em todas elas, a ovelha foi achada, a dracma foi achada, e o menino ele volta para casa. Então tudo se recompôs ao seu lugar de origem. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu não sei o que você perdeu, mas nessa noite Deus vai trazer à luz aquilo que você precisa. Deus, Ele tem o poder de trazer à luz aquilo que você precisa. Essa noite Deus te trouxe aqui para trazer luz ao seu caminho, para trazer vida de novo a você, porque você está aqui e o Pai, Ele te achou. O Pai, Ele te achou nessa noite. Então você está aqui porque o Senhor quis que você estivesse aqui. E quando você estava lá na sua casa arrumando, você mulher, passando a sua maquiagem, colocando a sua melhor roupa, os homens com os olhos cheios de fogo estavam olhando por você. E você, homem que saiu da sua casa para vir no culto essa noite, quando você pega o seu carro, Ele guardou você aqui para falar com você nessa noite. Eu estou te observando, e aquilo que você perdeu, eu vou encontrar e vou colocar de novo na sua mão. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essa é a noite que Deus vai restaurar você. E eu acho isso interessante. Agora, a Bíblia fala de 2 filhos, e o mais moço pede ao seu pai a parte da herança. Agora eu quero que você imagine comigo, leva a sua mente a imaginar as coisas e criar na sua mente agora, para você poder entender a mensagem que eu quero passar. Agora imagine uma casa de campo. Imagine agora uma casa de campo, um lugar grande. Nesse momento você começa a imaginar empregados trabalhando nessa fazenda, nessa casa. O filho mais velho trabalhando, o pai trabalhando, e o mais novo com suas tarefas. Tudo estava normal, tudo estava em ordem. Parecia ser um dia comum, um dia como qualquer outro, onde você tem as suas obrigações e as suas tarefas. Agora comece a imaginar como era a vida entre o pai e os filhos. Como era a vida entre os filhos e os empregados. Como era o ambiente naquele lugar. Como era bom estar ali, como era bom a segurança que os filhos tinham no pai. Só que os dias se passam, e o filho mais novo, ele começa a mudar, pastor Bruno. Na minha imaginação, eu imagino ele começando a mudar, começando a ficar diferente. E os serviçais começam a notar: esse menino não está normal, está diferente. Eu acredito também que o pai percebe que ele está diferente, mas ele não fala nada. O irmão também percebe. E um belo dia, quando todo mundo acorda normal, ele já acorda com algo na sua mente. Ele vai para tomar uma decisão e falar com o pai dele: pai, eu quero a minha parte da herança que me é devida. A Bíblia não fala o porquê que esse menino pediu a parte da herança, porque só recebe herança quando o pai está morto. Mas aquele menino quis porque quis a parte da sua herança. Agora vem aqui, eu não sei se houve naquele lugar alguma conversa, alguém feriu o coração dele, alguém falou algo que não agradou. Eu não sei o que aconteceu, mas aquele menino estava disposto a ir embora. Estava disposto a ir embora da casa do pai. Ele estava disposto a abrir mão da segurança. Ele estava disposto a abrir mão do conforto. Ele estava disposto a abrir mão de estar debaixo de uma autoridade. A Bíblia não relata, mas eu imagino que aquele menino às vezes estava trabalhando e já não estava tão contente mais. Porque o pai dava as ordens. O pai estabelecia limites. E aquele menino às vezes enfadado. Às vezes ele e o seu irmão poderiam ter discutido, não sei. Mas a Bíblia diz que ele acorda e fala com o pai: eu quero a minha parte da herança. Você consegue imaginar agora uma pessoa que tinha tudo e não sabia desfrutar do que tinha?
Uma pessoa que era feliz, que tinha tudo o que queria, mas não dava valor naquilo que tinha. Ele tinha dinheiro e não dava valor no dinheiro que ele tinha. Ele tinha serviçais à sua disposição, mas ele não dava valor aos serviçais. Ele tinha um irmão que poderia conversar com ele, que poderia compartilhar as coisas com ele, mas ele decidiu também abrir mão da presença do irmão. Eu não sei o que estava no coração daquele jovem. Eu não sei o que se passava para chegar em tomar uma decisão tão crucial dessa que ele tomou. Quem sabe foi as feridas do passado. Quem sabe ele estava na casa do pai e não conseguia abrir o coração com aquilo que estava passando dentro dele. Porque a verdade é que a solitude não é você não ter pessoas perto de você, é você ter várias pessoas, não tem quem confiar e contar os seus segredos do seu coração. Entende? Agora eu quero transferir para você. Às vezes você está igual esse menino. Quem sabe você vem na igreja todos os dias, mas você vem arrastado, com seu coração amargurado, com dores, precisando desabafar. Mas o seu medo é: se eu contar para alguém, como que será o olhar dele depois que eu contar isso? Se eu reabrir o meu coração para essa pessoa, como que vai ser? Eu estou falando para você que ele estava na casa do pai. Ele estava junto com os irmãos e com os serviçais. E ele não conseguia passar, às vezes, o que estava sentindo. Quantas vezes um pai de família entra aqui cheio de problemas e precisa conversar com alguém? Às vezes você entra aqui querendo confessar o seu pecado para alguém, mas chega no momento certo para confessar para alguém, vem a voz do diabo no seu ouvido e fala: se você contar, ele vai espalhar para alguém. E dentro da casa do pai você não tem confiança. Dentro da casa do pai você não tem liberdade de contar, às vezes, a obscuridade do seu coração. Porque se você abrir o seu coração e contar a dificuldade que você está, irmão, você será sarado. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sarareis. Entende? Agora você consegue entender esse menino em conflito interno? Você consegue entender o conflito que esse rapaz vivia? É um conflito que muitos de nós vivemos. É um conflito que bate na porta do nosso coração. E o problema é para quem você conta os seus segredos nos momentos de angústia. Para quem você revela os segredos do seu coração. E na maioria das vezes, paizão, quando nós estamos assim na casa do nosso pai, nós achamos que o problema é a casa. Nós achamos que o problema é as pessoas que habitam lá. Aí eu decido mudar de casa, eu decido ir embora, eu decido ir para outra igreja, achando que o problema vai solucionar. Irmão, se você tem um problema, fugir dele não é a solução. Porque se você for para outra igreja, às vezes alguém falou mal de você aqui nessa igreja, eu não sei. Porque nós estamos entre pessoas, e pessoas precisam de modulagem todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que aquele que nos chamou vai nos aperfeiçoar até a volta de Jesus. Nós estamos em construção. Irmão, se você sair da igreja por alguém e for para outra igreja, você vai encontrar outros tipos de problema, porque ela tem pessoas. Irmão, e o inimigo é o mesmo para todos. O diabo quer matar todo mundo, o diabo quer fazer isso com todo mundo. Qualquer lugar que você vai encontrar problema, mas fugir não é a solução. Se você fugir do seu problema hoje, você só está dando um tempinho, porque amanhã ele vai bater na sua porta de novo. Aquele menino achou que o lugar que ele ia ser feliz, o lugar que ele ia conquistar os seus sonhos, era longe da casa do pai. Então ele não hesita em falar: pai, eu quero a minha parte da herança. Ele não dá tempo para o pai falar nada. Eu quero a minha parte da herança. E a Bíblia diz também que o pai, beleza, o que o pai faz? Reparte entre eles. Entenda uma coisa: a Bíblia não fala que o pai dá a parte da herança só para o mais jovem. Reparte entre os dois. Entre os dois. Aí a Bíblia diz que passando algum tempo, não foi pegou a herança hoje e amanhã foi embora. Passando algum tempo. Eu acredito naquele momento que ele estava maquinando no coração dele: eu vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E até porque para você pegar o dinheiro e ir embora, você precisa de tempo para poder vender a propriedade, aquilo que é por herança sua. Então eu acredito que ele vendeu, juntou o dinheiro e foi embora. A Bíblia diz que ele foi embora. Mas o que me chama a atenção nessa parábola do filho pródigo, Miriam, é que a parábola fala mais do pai do que do filho.
Você consegue entender isso? A parábola do filho pródigo, mas a Bíblia enfatiza mais a vida do pai do que do filho. Está revelando o coração e a maturidade do pai em todas as ocasiões. Ela está trazendo a clareza de quem é o pai, quem é Deus para nós. Nas nossas imaturidades, nas nossas escolhas erradas, quem é o pai, como ele se revela para nós. Ela traz a clareza e a grandeza de quem é Deus, como é maravilhoso em tudo aquilo que ele faz. Só que aquele menino, ele pega tudo e vai embora. Eu acredito que ele fere o coração do pai, porque o pai não esperava que o filho fosse embora. Porque uma coisa muito interessante, eu preciso falar. Se você pegar a herança no momento errado, ela não vai se tornar bênção, ela vai se tornar maldição. Quando você pega a herança no momento errado, ela não se torna bênção, ela se torna maldição, porque ela tirou o menino da casa do pai. E naquele momento eu acredito que aquele pai, não é possível que ele foi embora, por que ele fez isso? Mas a Bíblia diz que desde quando ele vai embora, o pai fica o esperando e aguardando a volta dele. A volta dele. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante. Tem Bíblias que diz que ele vai para outro país. Então ele vai embora. E ali ele gasta tudo aquilo que ele tinha. De forma irresponsável. Agora ele começa, acredito, a frequentar baladas, pegar várias mulheres numa noite. Tomar os melhores drinks, porque então ele tinha dinheiro. Ele começa a conhecer novas amizades. Por algum tempo ele pode até achar, é a melhor escolha que eu fiz, foi sair da casa do pai, porque agora eu tomo as minhas decisões. Por algum momento ele pode ter até achado, a melhor escolha que eu fiz, a melhor escolha que eu fiz. Não tem ninguém para me acordar de manhã, para chamar para trabalhar. Eu não tenho responsabilidades todos os dias. Eu vou para onde eu quero, eu durmo onde eu quero. Eu saio com quem eu quero. Eu entro nas companhias das pessoas que eu quero. Porque agora ele está por conta própria. Só que eu acho também que quando Deus, o pai desse menino, que é Deus, deixa ele ir embora, Deus começa a criar nesse menino algum tipo de estrutura que ele não via, mas estava criando. Por quê? Porque Deus tinha toda uma estrutura para ele em casa, agora estava criando nele uma estrutura fora. A verdade é que Deus nunca vai usar alguém grandemente se não te ferir profundamente. Deus não vai usar ninguém grandemente se não ferir você profundamente. Presta atenção, a Bíblia diz que o oleiro estava mexendo no barro e fez um vaso. Quando ele fez o vaso, quebrou. Por quê? Que ele quebrou porque Deus não usa nada que já foi usado. Então ele faz um vaso novo. É por isso que às vezes Deus ele te quebra você. É por isso que às vezes o processo que você está passando está difícil, mas é Deus moldando e forjando o seu caráter. Entende? Então Deus ele faz isso com você para poder aumentar a sua estrutura. Mas agora você precisa compreender quando é Deus aumentando a sua estrutura, quando é você que toma as suas próprias decisões e começa a ter as suas consequências. Porque quando nós tomamos as nossas decisões sem procurar alguém, sem procurar ajuda, sem consultar o pai, sem a bênção do pai, começa a dar errado o que nós queremos fazer. Ah, se meu casamento não está dando certo, eu vou largar. Você entra numa sociedade sem a direção de Deus, mas agora você quer abandoná-la. Eu não sei o que você fez, mas se você fez alguma coisa sem consultar a Deus e está dando errado, a opção nem sempre é abandonar, é procurar ajuda. É lembrar que você tem um pai. É lembrar que você tem uma origem. Só que agora você precisa entender uma coisa muito interessante que acontece com esse menino. Ele sai da casa do pai, ele vai embora, ele gasta tudo aquilo que ele tem. De forma irresponsável. E tudo que você faz tem uma consequência. Tudo que você faz vai gerar algo em você. Tudo que você faz vai refletir. Só que aquele menino sabia que o pai dele administrava bem. E eu acredito que ele não levou isso para a vida dele. Porque acaba tudo aquilo que ele tem. E a Bíblia diz que logo que acaba tudo aquilo que ele tem, vem sobre aquela região uma grande fome. Uma grande fome vem sobre aquela região. Ele começa a passar necessidades. Chega um momento que ele arruma um trabalho, mas que trabalho que ele arruma? Cuidar de porcos.
Irmão, você precisa entender que na cultura judaica, judeu não come porco, carne de porco. Agora aquele menino está indo apacentar porcos. Ele vai apacentar porcos, e mais do que apacentar porcos, a Bíblia diz que ele estava com desejo de comer aquilo que o porco estava comendo. Você precisa entender os estágios da sua vida. E quando o diabo ele pega a pessoa, ele leva realmente para a destruição total. Porque ele tira a pessoa da casa do pai e leva para o mundo. E lá a pessoa começa a errar, começa a pecar. E lá ela começa a viver de forma irresponsável. E quando a pessoa já experimentou o amor do Pai, quando a pessoa sabe quem é Jesus, aquilo que Ele fez, e quando você sabe que você está na lama, que você está no pecado, está afundado no pecado e não consegue sair sozinho, o diabo sopra no seu ouvido: eu consegui. Por quê? Porque mesmo quando você vai tentar orar, você custa dobrar os joelhos no chão, perto da sua cama, para falar: Deus, me perdoa pelos mesmos pecados. O diabo coloca em você um sentimento de vergonha, de não pertencimento, que ele tira de você a identidade de filho. O diabo, ele tira a identidade de filho de você, porque você já não tem mais força para poder orar, para buscar ajuda. Você precisa entender que a religião, ela quer construir uma escada da terra no céu, mas o evangelho é Deus descendo do céu e alinhando de novo o coração do homem com Ele. Eu sou apaixonado por Jesus, por Deus, porque o Senhor, Ele não aceitou perder a criação. Desde quando um homem peca no jardim, Ele já tem todo um plano programado para trazer a criação de volta para Ele. A religião fala de um homem em busca de Deus, mas o evangelho fala de Deus em busca de um homem. Deus, Ele não aceita perder a criação. E você precisa entender o que é a essência do evangelho. A essência do evangelho é uma multidão que se transforma em filhos de Deus. Como assim? João capítulo 1, versículo 12. Mas o todos quanto receberam, Deus-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora eu quero trazer uma clareza para você, que às vezes a sua alma clama por isso, irmão. Independente do que você fez, independente do pecado que você cometeu, às vezes você realmente meteu o pé na igreja e foi embora, saiu da bênção do Senhor, foi embora. Às vezes você estava magoado com alguém aqui na igreja, às vezes as coisas na sua casa não iam bem, às vezes alguém não te escutou, às vezes alguém também te feriu e você foi embora. E como esse filho, você se afundou no lamaçal do pecado, você errou. Mas isso não tira a sua identidade de filho. Você é filho de Deus. Deus conhece o seu nome e Ele te chama. Você é filho dEle. O diabo quer tirar a identidade de que você é. Ele fala o seu pecado. Ele te chama pelo seu pecado. Ele coloca vergonha em você. Ele coloca medo, Ele coloca frustração em você. Mas dessa noite quer relembrar você de quem você é. Você é filho dele. E todas as vezes que você tiver dúvida de quem você é, vai na sua origem. Porque muitas das vezes o diabo ele coloca rótulo em você. Às vezes o diabo coloca que você é um drogado, que você é uma prostituta, que você é um ladrão, que você é um mentiroso. Ele coloca rótulos em você. Mas Jesus, sabendo de todos os seus pecados, Ele te chama pelo seu nome e fala que você é filho dele. Você precisa entender que Deus não desiste de você, porque Ele já sabe quem você é. Fala com a pessoa que está do seu lado: Deus não desiste de você, porque Ele sabe quem você é. E eu preciso acelerar para o final, porque meu tempo está esgotando. Deus, Ele sabe quem você é, por isso que Ele te chama pelo seu nome. O seu pecado não desfigura quem você é em Deus, porque Ele sabe já quem você vai se tornar. A Bíblia diz que antes de nós nascermos, antes da fundação do mundo, Ele já tinha uma história escrita sobre nós. E a Bíblia diz que no final dos tempos nós reinaremos em glória com Ele. Irmão, se ainda não chegou esse tempo, Deus ainda acredita em você. Se esse tempo ainda não se cumpriu, é porque Deus acredita em você. Ele acredita em você.
Então você precisa entender que um momento não define a sua história. Um momento não define a sua história. Um tropeço não define a sua história. Quem sabe você tropeçou aqui, mas você acertou muito tempo lá atrás. Quem sabe você conseguiu andar em retidão com Deus 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e sem querer um tempo você tropeça, mas um tropeço não define quem você é. A sua história pode continuar sendo escrita por Deus. Só que o diabo, ele quer anular a sua história, ele quer anular o seu tempo. Ele quer falar que você já não é mais filho, que você já não tem mais direito de orar, de buscar ao Senhor, que Ele não vai te responder. Irmão, eu venho te afirmar, é mentira de Satanás. É mentira, porque ele sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, os empecilhos já não te perturbam mais. A Bíblia diz que Jesus estava no meio de uma tempestade. E ele fala: vento, aquieta-te, mar, acalma. Jesus acalmou a tempestade com aquilo que estava dentro dele. Eu vou falar para você de novo. Jesus acalma a tempestade com aquilo que estava dentro dele. Por quê? Porque Jesus sabia quem era. Jesus sabia o que ele carregava. E Jesus sabia o destino que tinha. Jesus sabia que o destino dele não ia ser morto em um afogamento, em uma tempestade. Ele sabia que o seu destino era a cruz do Calvário. Então, quem sabe o destino final que tem, não fica angustiado no meio do caminho. Irmão, esse processo não é para te matar, é para poder te fortalecer. Você tem um destino, você tem um objetivo, você tem um alvo. Quer servir a Jesus e morar com Ele eternamente. Por mais dificuldades que você passa, por mais dificuldades que você tenha, esse não é o seu destino. Esse não é o fim da sua história. Não fica amargurado, angustiado com isso, porque quem sabe o final da sua história não fica preocupado em meio a ela. Por quê? Porque Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de lhe causar dano, mas de dar esperança e um futuro. O Evangelho nada mais é um Deus que busca os seus filhos, um Deus que ama os seus filhos. E o que eu acho interessante, eu quero que você se coloque de pé, que eu vou finalizar. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele fala com Pedro: Pedro, vai lá, pesca um peixe, e na boca do peixe vai ter uma moeda, e paga o meu e seu imposto. E quando Pedro vai pagar o imposto, ele vê que na cara da moeda tinha a cara de César, porque você coloca a sua cara naquilo que você acredita, naquilo que tem valor para você. Então na moeda tinha a cara de César, mas você precisa entender que mesmo com o diabo jogando seta na sua cabeça, te chamando pelo seu pecado, te acusando, você precisa entender que a Bíblia diz que Ele te fez a sua imagem e a sua semelhança. Você é a semelhança do seu Criador. Agora, a parte mais interessante da história é que a Bíblia diz que o filho caindo em si, esse é o momento oportuno para o diabo colocar depressão na vida de muita gente. Porque a Bíblia diz que o menino caindo em si. O que é cair em si? Eu falei: gente, o que eu estou fazendo aqui? Aonde que eu vim parar? Eu não sabia que esse pecado ia me levar tão longe, tão distante do Pai. Eu não sabia que eu ia chegar nessa situação. Como que eu me envolvi tanto para poder cair num lugar desse? A Bíblia diz que caindo em si. Sabe o que é cair em si? Pessoas, às vezes, homens que são casados, às vezes traem sua esposa, e acabar de fazer o ato, vem naquele pensamento: o que eu fiz? Eu tenho uma família. Homens que fazem coisas erradas, que fazem negócios errados, que para ganhar algo, não importa a quem vai passar por cima, quando ele acaba de fazer
Ele coloca a mão na consciência, sabendo quem é Deus, e fala: o que eu fiz? É nesse momento que o diabo entra no coração das pessoas. Por que você acha que um dia a pessoa estava na igreja e amanhã ela suicida? Tira a própria vida. Por que você acha que existe tanto suicídio? Pessoas que pulam de prédios, dando ouvido à voz de Satanás, porque o reino espiritual, ele é mais visível do que o físico. Mas na verdade essas pessoas caíram em si. Mas o bom é que quando você conhece o seu Pai, tem uma pessoa que chama Espírito Santo, que ele te lembra da onde que você saiu e da alegria e felicidade que você tinha. É esse Espírito Santo que trouxe você aqui hoje. O interessante é que o filho, ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu acredito que quando ele começa a falar isso, eu acredito que ele está orando, porque ele fala assim, ele começa a criar um discurso na sua mente, fala: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como de uns dos teus empregados. Ele começa a criar esse discurso na sua cabeça. Eu acredito que ele começa a orar esse discurso, porque primeiramente ele deve falar com o pai dele, está falando com Deus: Deus, eu pequei contra você primeiro, porque todo pecado que você comete primeiro, você comete contra Deus, depois contra o seu próximo. Ele começa a gerar esse discurso na cabeça dele, e ele começa a ir embora, porque ele sabe o caminho de volta. Irmão, filho que é filho sabe o caminho de volta. Você pode demorar, às vezes você pode cair em si, mas você sabe aonde você tinha felicidade perpétua. Você sabe aonde estava a sua alegria. Você sabe aonde te preenchia, porque às vezes você já gozou de todos os prazeres do mundo e isso não te satisfez. Você está conseguindo ver os testemunhos que os cantores famosos estão colocando na internet? Eu tenho tudo, meu dinheiro compra tudo, mas eu tenho um vazio dentro de mim. Irmão, o que a pessoa tem é um vazio do tamanho de Deus e nada preenche. É aquilo que aquele menino estava sentindo. Eu estou com falta do meu pai, com falta de dormir na casa dele, com falta de orar com ele, com falta de entregar a minha vida para ele, contar os meus sentimentos, contar os meus erros. Irmão, a coisa mais difícil é cair em si e voltar para a casa do pai, porque nesse momento o diabo começa a acusar: mas você fez aquilo lá atrás. Você não lembra da trapaça que você fez? Você não lembra da mentira que você contou? Você não lembra das famílias que você destruiu? Você não lembra? E aquele menino, ele começa a caminhar em direção à casa do pai. E o que eu acho mais lindo é que quando ele começa a voltar, e quando ele volta, o pai o avista de longe. A Bíblia é clara naquilo que ela fala, e eu acho lindo os pequenos detalhes, porque o pai o avista de longe. Por que você acha que o pai o avista de longe? A Bíblia diz que ele vai correndo de encontro ao seu filho. Por que você acha que o pai saia correndo e vê o filho de longe? Porque aquele que está se arrependendo, irmão, para voltar para a igreja, porque na sua cabeça passa muita coisa, mas o que eles vão falar de mim? O que o meu irmão vai pensar? Porque eu fui embora e eles ficou sabendo, porque eu estava na balada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A vergonha é escancarada no coração do filho. Ele fala: como que eu vou chegar diante do meu pai? Por isso que ele bola um plano na cabeça dele. Eu vou falar: pai, eu pequei contra o céu e contra você. Só que o que eu acho interessante é que o pai vai de encontro ao filho e o abraça e o beija. Agora você precisa entender uma coisa muito interessante que está acontecendo nesse cenário. Porque na cultura judaica era vergonhoso um ancião sair correndo, um idoso sair correndo. Só que você precisa entender que no começo da história, esse menino, ele desonra a casa do pai dele, porque ele pega a herança em vida. Ele desonra a família dele. Imagina o que as outras pessoas que ia falar do pai dele, mas o menino foi embora, por que o menino foi embora? Imagina ele contando a história, por que o menino foi embora? Não sei, ele só me pediu a parte da herança, foi embora e eu não ouvi mais. Aquele menino causou uma desonra na casa do pai dele. E você sabia o que estava escrito em Provérbios? Provérbios não, Deuteronômio capítulo 21, do versículo 18 ao 21, que o filho que causar desonra, desobedecer a família, trazer vergonha para a família, deve ser morto pelos anciões da cidade. Deuteronômio, você pode ler depois.
Deuteronômio 21, 18 ao 21, fala sobre isso, da desonra que o filho causar, de não obedecer o pai. E ele traz uma desonra para a casa do pai dele quando ele vai embora. Agora, quando ele está voltando, Miriam, o pai dele vê ele de longe. E quando o pai dele vê ele, o pai dele sai correndo, porque ele sabia que se os anciãos chegassem primeiro do que ele, o filho dele seria apedrejado. Naquele momento o pai corre e o abraça. O que ele estava querendo dizer com isso? Vocês podem até apedrejar ele, mas vai ter que passar por cima de mim primeiro. Vocês podem até matar ele, mas vocês vão ter que fazer isso comigo primeiro. Agora vem aqui. O que Jesus fez por você na cruz do Calvário? Quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando nós estávamos tudo errado, no lamaçal do pecado, o que Jesus fez? Ele pagou o preço por mim, por você, independentemente daquilo que as pessoas iam falar. O que ele fez com aquela mulher que foi pega em adultério? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. É por isso que Isaías fala que ele foi moído, que ele foi transpassado. É por isso que coloca naquele homem uma coroa de espinhos. É por isso que batem nele, é por isso que cospem nele. Naquela caminhada, ele estava carregando o meu e o seu pecado. Por quê? Porque as pedras, porque a cruz era para nós. Era para nós. Mas o mais lindo da história é que esse menino volta para casa. Ele veste o menino, ele calça as sandálias do menino. Você precisa entender que quando ele calça as sandálias, quer dizer que Deus estava devolvendo a autoridade de filho para ele, porque quem andava descalço era escravo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que o diabo fala nos seus pensamentos, no seu coração. Eu não sei a luta interna que você entra, mas Jesus estava vindo para falar para você nessa noite: independente do que você fez, você nunca deixou de ser o meu filho. Eu sempre te amei, eu sempre te esperei de volta. Eu marquei essa noite, eu marquei um encontro com você. É a noite de você voltar para a paternidade do seu Deus. É a noite de você reconciliar com Ele. É a noite de você abraçar o seu Senhor e chorar nos pés dele e falar: Pai, eu errei, eu pequei, mas eu estou aqui. E Ele está de braços abertos a te esperar. Eu não sei as vozes que têm falado ao seu ouvido, mas independente do que você fez, nada separa você do seu Criador. A Bíblia diz em Romanos 8:38: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E quem sabe você chegou aqui nessa noite, às vezes querendo receber pedras. Quem sabe você chegou aqui nessa noite com um vazio na alma. Quem sabe você chegou aqui: eu preciso ouvir uma palavra. Quem sabe você chegou aqui nessa noite decepcionado, sem expectativa de vida. Quem sabe você chegou aqui frustrado, no chão, porque aquele menino foi de mal a pior, mas ele voltou para os braços do Pai. E a palavra do Senhor para você é Salmo 103, verso 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Agora, se nem o Senhor te acusa, se nem Deus te condena, se nem Jesus te condena, eu falo para você que no nome de Jesus, dá agora autoridade à sua voz e manda embora toda voz contrária que vem na sua mente, porque você é filho de Deus e Ele te ama.